antes da gente começar o nosso bate-papo aqui sobre Tesouro Direto. O primeiro aviso é, gente, eu vou reforçar isso, né? Todas as lives eu venho falando e acho super importante, que são as informações de qualidade, tá? Nós da MN, como eu brinquei aqui com o Tinani, mas é uma verdade, a gente tem se preocupado diuturnamente a levar informações de qualidade, seja pelo seu assessor, seja pelos conteúdos que a gente coloca no Instagram, no Facebook, no Spotify, no LinkedIn, enfim, a gente está em todas as plataformas para quê? Para facilitar para você, cliente, acessar as informações que a gente coloca, que são informações de qualidade, tá? Ou seja, a gente está aqui para garantir que você, cliente, esteja respaldado e tranquilo quanto ao que está acontecendo no mercado, tá? Não tenha nenhuma surpresa e não fique com nenhuma minhoca na cabeça, tá? Então, nosso objetivo é garantir que você esteja tranquilo, né? E que a nossa parceria se fortaleça cada vez mais. Então, se você não segue a gente nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, tá? Faça isso, convide também as pessoas que você gosta, tá? Porque a gente sempre vai levar o melhor da informação do mercado para você, cliente. Tá bom? Você consegue acessar todas as plataformas de uma forma muito mais simples, entrando num link que tem lá na bio da MN no Instagram, tá? E fora isso, tem todos os conteúdos que a gente divulga semanalmente também estão lá nesse link da bio, tá bom? Um outro recado é, bate-papo aqui, super tranquilo, descontraído, mas com conteúdo muito rico, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta aqui para os nossos palestrantes, o Tinani e o Pedro, você tem aqui embaixo duas formas, tá? Ou pelo chat ou pelo ícone com os dois balãozinhos, que é o Q&A, tá? Aqui eu consigo, como mediador, olhar as perguntas e fazer essas perguntas para eles poderem colocar na discussão, tá bom? Sem mais delongas, estamos aqui com os nossos palestrantes, né? Com os nossos convidados. Obrigado pela presença de vocês. Fábio Tinani é assessor na MN Investimentos, tá? O Pedro Meza é assessor também e é head de alocação. Então, o Tinani também, ele é CFP, então tem uma experiência muito grande aí com planejamento financeiro. Então, hoje eles vão bater um papo sobre como você pode perder dinheiro no Tesouro Direto. E aí, o que vocês me falam sobre isso? Como que as pessoas podem perder e aí jogar a contrapartida? Ou ganhar dinheiro com o Tesouro Direto? Se dá para perder, dá para ganhar, né? Tem as duas pontas. É verdade. Então, acho que eu começo aqui. Boa tarde. Eu acho, até estava comentando antes que eu acho muito importante falar, bater um papo sobre renda fixa, principalmente sobre tesouro, porque, assim, a gente ouve muito falar de ações, né? Muito romântico esse mercado. Gestor de não sei o que lá, gestor de não sei o que lá, e meio que a renda fixa é negligenciada. O pessoal não fala muito de renda fixa. Só que dependendo, né, Pedro? Dependendo da situação, um ganho ou uma perda num título de renda fixa é muito maior do que no mercado de ações, tá? Então, eu acho muito importante porque o cliente ele tem que ter um acompanhamento, tá? Ele tem que ter um acompanhamento para justamente entrar nesse tipo de título, porque às vezes ele entra sem saber o risco que ele está correndo, tá? Acho que o Pedro está conectando o fone para ficar melhor o áudio dele. Agora deve estar um pouco melhor. Ótimo, exatamente. A gente sempre... a gente falou até no nosso primeiro podcast, né? Que foi justamente sobre como se prevenir ou como se proteger de queda nas ações, né? Justamente que, obviamente, agora esse momento está complicado. E justamente uma das coisas que a gente falou foi de renda fixa, mas não é só porque renda fixa tem a renda fixa, né? É porque renda fixa, em momentos de crise, são tão interessantes se comprar quanto uma ação, né? Óbvio que a análise que você vai fazer é diferente, as coisas que... alguns fatores você vai levar em consideração são muito diferentes,
Mas uma coisa que muita gente não sabe é que muitas das questões técnicas que você usa para analisar ações, retorno e tudo mais, de ações, você também utiliza as mesmíssimas coisas para a renda fixa. A volatilidade é diferente, são dois mercados completamente diferentes, né? Mas isso é válido para tudo. Né? Os dois têm suas características e aqui acho que a gente vai abordar, a gente vai até mostrar caso prático de como realmente, quão volátil pode ser mesmo a renda fixa num momento como esse, né? Agora que deu coronavírus e cai tudo, ou até em um momento de impeachment de presidente, ou em momento que um presidente, como foi o caso do Joesley Day, corre risco de ser caçado, de ser empichado, alguma coisa do gênero, né? Então, justamente para entender por que isso acontece, como que muita gente perdeu dinheiro agora, porque muita gente, com certeza, se você tinha um título público, você perdeu dinheiro. Você só não realizou essa perda, né? Mas dinheiro, você tem menos investido ali na sua corretora, isso com certeza. E justamente o que fazer agora, né? Por que comprar títulos públicos agora é um momento tão interessante, né? Perfeito. Antes de mostrar os gráficos, né, a gente vai passar um pouco pelos conceitos para a gente conseguir entender essa volatilidade. Que são conceitos que têm que ser entendidos previamente, né, para a gente conseguir avançar no tema, que é a marcação a mercado, né, marcação a mercado, curva de juros e duration. São as três. Duration nada mais é do que prazo, tá? No caso, quer começar com algum, Pedro, explicando? Acho que não sei se tem algum específico que é mais importante que os outros. A gente pode qualquer um mesmo. No caso de marcação a mercado, né? Vamos começar com marcação a mercado. Marcação a mercado nada mais é do que você marcar o preço naquele dia. Vou dar um exemplo prático. Você compra um carro a 100 mil reais. Passou um ano, você vai vender esse carro. Eu quero vender esse carro. O que você tem que fazer? Você tem que marcar a mercado esse carro. Quanto que esse carro está valendo hoje? Está valendo 80 mil. Então, você marcou a mercado o seu carro. Então, você vai vender o seu carro a 80 mil. Mesma coisa no apartamento. É bom. Vai, deixa eu puxar um pouquinho do seu exemplo, que eu acho que foi um ótimo exemplo para a gente poder figurar o que é o preço de mercado e o preço de face, que a gente chama, né, de um título de dívida, né, uma renda fixa. A renda fixa, normalmente, ela vai crescendo de valor. Né? Então, você compra um papel a R$1.000 e daí você compra, atrelado a ele tem uma taxa, né? IPCA mais 1, IPCA mais 5, IPCA mais 10, ou 10%, ou 110 do CDI. Né? Tem algum indexador que foi escolhido no momento da compra, e o valor desse papel ele vai accruando, ele vai aumentando. Né? Um carro, como você falou, normalmente é o contrário. Mas mesmo assim, eu acho que a gente consegue deixar claro o que é o valor de mercado de um título de dívida com o exemplo do carro, né? Porque o carro, querendo ou não, ele tem um valor contábil, né? No fim de todo ano, você vai lá, você coloca no teu IR qual que é o teu valor patrimonial. Eu gastei 100 mil reais no carro? Beleza, primeiro ano, 100 mil reais. As regras contábeis determinam que o carro deprecia, se eu não me engano, é 5% por ano, alguma coisa assim. E daí, no final de todo ano, então, você vai colocar que ele vale 5% a menos. Então, no primeiro ano, ele vale 100 mil, depois 95 e assim por diante. Digamos que no quarto ano, depois da compra do teu carro, ele está valendo ali 80 mil reais. Beleza, contabilmente falando, você está declarando ali que ele está valendo 80 mil reais. Né? Só que daí surge um cara, bate na tua porta e fala, pô, vi que você tem o carro que eu quero comprar ele por 85 mil reais. Opa, beleza. 80 mil reais é o que a gente chama de valor de face de uma renda fixa, nesse caso, um carro. Né? Então, o preço que você investiu, mais os juros que foram acruando, isso é o valor de face daquele papel. Agora, quando bateram na tua porta e falaram 85 mil nesse carro, esse é o valor de mercado da sua renda fixa. É o valor de mercado de quando você quer... Aliás, é o valor que quando você quer vender aquela renda fixa, quanto você vai conseguir. Né? Um tem a ver com o outro, obviamente. O cara não vai, ele sabe que ele está um valor contábil de 80 mil reais, ele te oferece 85 para ser vantajoso para você. Porque senão, sei lá, você vende para uma revendedora, qualquer coisa. Então ele te dá um gostinho. Né? Então ele te paga um pouco mais. Agora, se fosse o contrário, né? Se você está querendo vender o seu carro, você vai lá ver valor de face ou valor de contábil do carro
80 mil reais. E daí você chega na revendedora, a revendedora tá nem aí. Ah, eu compro por 60. Aí agora esse é o valor de mercado. Ou seja, pegamos aqui já um primeiro conceito, que é valor de mercado e valor de face, e já pegamos um segundo, que é a volatilidade de preços. Um investidor que está interessado em adquirir a sua renda fixa, ou pelo menos quando o mercado está interessado em adquirir a renda fixa que você contratou, normalmente ele vai te oferecer um pouco mais. Se o momento estiver bom, o momento econômico estiver bom, alguma coisa do gênero, ele vai te oferecer mais. Mas, por exemplo, num momento como agora, corona, nego não sabe se vai ter trabalho daqui a 2 meses, nego não sabe se vai ter dinheiro na mesa, não está muito interessado em comprar renda fixa. O pessoal está mais interessado em ter liquidez nesse momento. Então está interessado em vender as rendas fixas, né? Porque muito investidor tinha dinheiro investido, agora ele vai falar, putz, já estava investido e eu preciso de liquidez, e eu não tenho essa liquidez, então eu vou vender. Então tem muita gente vendendo renda fixa. Então o preço da renda fixa vai caindo. Então tem o valor de mercado que ele vai sendo, vai ganhando volatilidade nesse momento, né? Porque a gente está num momento ruim. Já fui introduzindo um pouquinho esse conceito, né, já alguns exemplos, mas acho que esse conceito, então, valor de face e valor de mercado. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Isso. E Pedro, vou puxar o gancho também, que eu acredito que tem que ficar bem claro a diferença entre preço e valor, né? No caso de um título público, você perde preço, mas você nunca perde valor. Por quê? Porque ele é um fluxo. Então, se você levar até o vencimento, você realmente não vai perder valor. Agora, nesse meio tempo, você pode ganhar preço como você pode perder preço, justamente trazendo esse conceito aí do carro que você falou. Então, tem que deixar bem claro isso. Perfeito. Se a gente segura até o fim, uma renda fixa não é nada mais que um contrato, né? Eu sempre falo para os meus clientes pensarem no contrário do quando você faz um financiamento. Quando você faz um financiamento, você tem um contrato, ali está devendo dinheiro para o banco, vai pagando dinheiro, né? E uma hora você vai pagar tudo, você vai quitar a tua dívida, né? A renda fixa não é nada mais do que um financiamento feito de um banco para contigo. Então, ao invés de você estar pedindo dinheiro para o banco que está te pedindo dinheiro, né? Então, se a gente às vezes inverter os papéis, as coisas ficam mais claras, né? Para a gente entender essa dinâmica da renda fixa, né? Se você segura até o final, a sua dívida com o banco é a sua dívida com o banco, né? Se você deixar até o final, você vai pagar exatamente aquilo. Para uma renda fixa, funciona exatamente a mesma coisa. Se você segurar até o final, o valor pré-estabelecido no início, né, R$1.000 mais a taxa de juros, vai ser respeitado no final do vencimento desse papel. Perfeitamente. Um outro conceito é a curva de juros, né, Pedro? A curva de juros ele é muito importante. Curva de juros nada mais é do que uma expectativa de como os juros vai estar no futuro. Então, o mercado ele sempre tenta antecipar o futuro. Hoje, no D0, a taxa é 3%. E aí, o que acontece? Como que vai estar essa taxa daqui a um ano? O mercado acha que, sei lá, é 3,5%. Daqui 2, 4. E aí, essa curva ela vai sendo montada de acordo com os prazos. E isso influencia muito, né? Até no próximo conceito de duration, que é prazo. Então, de acordo com o que acontece no mercado, essa taxa ela oscila muito e isso impacta o preço dos títulos no curto prazo. Perfeito. Às vezes o cliente da gente acha que a gente é esquizofrênico, né? A gente vê no jornal, fala que a Selic foi cortada e a gente liga falando que a taxa de juros está subindo. Você fala, como assim? Agora que eu não estou entendendo nada. Né? Mas justamente, são dois conceitos diferentes. Um é a taxa de juros à vista, que é a Selic, e outra é a taxa de juros de prazos, né? Você tem vértice de todos os prazos. Você tem taxa de juros para 2035, taxa de juros para 2029, 2028, 2027, 20 para cada mês de cada um desses anos, né? Então a taxa de juros, essa taxa futura, ela é como se fosse um ser vivo negociado lá em bolsa. É quase como o dólar, né? O dólar também é negociado em bolsa. Esse dólar que a gente vê não é um dólar necessariamente à vista, né? Fala-se do dólar futuro, fala-se do preço. Acabou de sair na mídia. Às vezes a gente tem um contato bem por cima com o mercado futuro na mídia, né? Saiu na mídia que, poxa, o barril de petróleo está sendo negociado a valores negativos. Não era o barril de petróleo à vista, era o barril de petróleo futuro, né?
Então, um preço que estava sendo estabelecido por um prazo que ainda não tinha corrido, né? Então, para renda fixa, digamos que eu bato lá na porta do Banco Indusval, falo, ô, seu Indusval, eu quero comprar um CDB seu para com vencimento 2029. Daí o seu Indusval vai falar, beleza, caro cliente. Ele vai falar, poxa, hoje a taxa Selic está 3%, então eu vou te remunerar 3%. Daí você vai virar para o seu Indusval e vai falar, seu Indusval, você acha que eu sou trouxa? Eu não quero ser remunerado a taxa de juros à vista. Eu quero que você me busque a taxa de juros que eu estou te pedindo prazo. Eu pedi quanto que eu falei? 2029, digamos. 2029. Eu quero a taxa de juros para o ano de 2029. Então, essa taxa de juros, e digamos que essa taxa seja 7%, só para questão de exemplo. Esse 7%, o que ele representa? É, na verdade, uma média da expectativa do quanto vai ser os juros. Não que, obviamente, todo ano vai ser 7%. Afinal de contas, você muito bem sabe que hoje a taxa de juros é 3%, não é 7%. Né? Se ele está te dando 3%, qual que é a expectativa? Aliás, se ele está te dando 7%, qual que é a expectativa? A expectativa dos economistas do Banco Indusval é de que a taxa de juros, ao longo dos anos, vai sendo ajustada para cima, até que chegue num patamar de 7%, e depois, até o ano de 2029, passe desse patamar de 7%. Então, a média de hoje até 2029, que é o prazo que você contratou, a média que o Banco Indusval espera é que seja de 7% a taxa de juros do Brasil. Né? O juro futuro funciona mais ou menos assim. Né? O banco ele faz uma previsão e ele se prepara, né? ele prepara suas dívidas, a sua alavancagem com base nessa previsão de taxa de juros. Né? Afinal de contas, uma coisa que a gente sabe muito bem é que o banco nunca perde dinheiro. Né? Então, ele usa diversos instrumentos de mercado para fazer essas operações, né? Para casar essas operações. Então, ele só empresta dinheiro quando ele sabe que ele tem dinheiro para tomar do outro lado. Ele só dá taxa de juros quando ele sabe que ele tem taxa de juros para tomar do outro lado. Né? Então, existe essa taxa de juros negociada em bolsa e esta taxa de juros é usada para dar o preço dos títulos públicos também, dia após dia. Né? Então, se eu contratei um título público, aí eu já vou avançar um pouquinho, casar os dois conceitos, né? O de valor de mercado e valor de face, e a da curva de juros. Então, se eu comprei uma NTNB, nota do Tesouro Nacional, série B, com vencimento em 2035, sempre será atrelada ao IPCA, a inflação. Né? Então, digamos que eu comprei esse papel, vencimento 2035, me remunerando IPCA mais 4%. Então, beleza, IPCA mais 4%. Eu posso abrir um home broker, pedir a taxa para o ano de 2035 e eu ver quanto que está no dia que eu comprei. Daí, beleza, eu vou ficar acompanhando. Se no dia seguinte aquela taxa subiu, o que acontece com o valor do meu papel? O valor do meu papel ele vai cair. Eu comprei no dia seguinte eu vou acompanhar a taxa. Acompanhar aquela taxa é quase que igual acompanhar o preço do seu papel. Se ela sobe, o preço do seu papel vai cair. Se ela cai, o preço do seu papel vai subir. Né? Então, meu papel de renda fixa, que está lá remunerando, tal, eu acho que não tem nada a ver com bolsa, acho que não tem nada a ver com mercado, é só uma renda fixa, só um dinheiro que eu emprestei para o governo, o preço dele está oscilando. Existe um mercado negociando esse papel, comprando e vendendo, a todo momento. Né? Milhões e milhões de reais são por dia negociados em cima desses papéis. E para eu acompanhar, para eu saber se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, eu puxo ali no meu home broker e eu vejo lá a taxa se movendo, a taxa para o ano de 2035. Eu vou olhar a taxa do ano de 2029? Não, eu vou olhar para o de 2035. Eu tenho que casar a taxa que eu comprei com o vencimento do meu papel. Né? Então, é assim que eu vou acompanhando o valor de mercado desse meu papel. Né? A taxa que vai definir o valor de mercado. Né? É aí que esses dois conceitos se fundem. Tá? E para falar de volatilidade, Pedro, rapidinho, só para puxando, porque aí eu já puxo o seu conceito e entro em duration. Porque entrando em duration, que é o prazo, a gente já consegue ver volatilidade e aí eu mostro o gráfico aqui. Duration, né? Vamos explicar o conceito. Duration é prazo. Então, assim, se eu compro um título pré de 10 anos, qual que é a duration desse título? É 10 anos. Por quê?
porque não tem fluxo de pagamento no meio. Então, eu só vou receber 100% lá em 10 anos. Então, minha duration, o meu prazo médio é 10 anos, porque não tem fluxo antes. Agora, se eu compro uma NTNB 2035 com juros semestral, o que acontece? Minha duration é menor. Por quê? Porque a cada 6 meses eu vou receber um cupom de juros e no final eu recebo principal mais um cupom. Então, o que acontece? O meu prazo, ele diminui. Meu prazo médio do título diminui. O prazo que eu tenho todo o dinheiro de volta, ele é menor. Então, é isso que é a duration. E assim, Isso. ó, trazendo para o lado da volatilidade, como é que se vê a volatilidade de um título? Né? Como é que se mede a volatilidade de um título longo? Porque quanto maior a duration, quanto maior o prazo, maior é a volatilidade do título. Um exemplo, no caso de uma B35, que é esse título que o Pedro deu como exemplo, a duration dele, conta de padaria, é mais ou menos 15 anos. Um pouquinho mais de 15 anos, se a gente for trazer todos os fluxos. Qual que é a volatilidade desse papel? No preço. Cada 1% de oscilação da taxa de juros no D0, hoje, você multiplica pela duration. Então, 1 vezes 15, que é o prazo do papel, então esse papel ele pode oscilar 15% tanto para cima quanto para baixo. Então, só para vocês terem a noção da volatilidade. Se a gente pegar uma B45, que é uma B 2045, no caso, a duration é mais ou menos de uns 25 a 26 anos. Então, por isso que eu falo, quanto maior a ponta, quanto mais longa a ponta, mais volatilidade. Então, se a gente fazer esse mesmo exemplo, 1 vezes 26, que é a duration do papel, esse papel ele pode oscilar 26%, tanto para cima quanto para baixo. Aí você fala, pô, isso é bastante? Se você pegar a volatilidade de uma Petrobras no ano, tira a crise, tá? Esquece a crise. Uma volatilidade ali normal de um papel da Petrobras gira em torno de 22%, 23% no ano. Então, para você ter noção de como na renda fixa, ela não é tão fixa assim. Ela é fixa se você levar até o vencimento. Logicamente, depende do título. Mas, digamos assim, a renda por si é fixa. Né? Sim. O valor do papel que já são outros 500. Né? Porque, assim, se você pegar, eu já vi muito até cliente falando para mim, pô, Fábio, esse fundo aqui de inflação, olha quanto que ele rendeu em 2019, 40%, 45%. O porquê que isso aconteceu? O gestor desse fundo, ele levou em consideração tudo isso que a gente está falando. A taxa ela veio caindo, automaticamente ele tinha muito título dentro do fundo com ponta longa, muito título longo, e aí ele foi fazendo isso. Enquanto o preço dele ia subindo, ele ia realizando e entrava em outro. Que é justamente o que a gente fala para alguns clientes, de realizar o ágio e entrar em um outro papel enquanto a taxa está caindo. Né? Leve em consideração todo o conceito, né, Pedro? Exatamente. Para tentar ancorar o conceito da duration, vou colocar no exemplo que eu dei. Né? Eu falei que a gente comprou, então, uma NTNB 2035 pagando IPCA mais 4. Você já deu a informação de que a duration é de 15 anos, né? E mais ou menos 13, né? Por aí, com cupom. Sim. É difícil fazer essa conta, né? Não vamos nos ater na matemática. Depois, se quiser, a gente mostra aqui a continha da duration de uma cola para o pessoal dar uma olhadinha, mas só para dar uma assustada. Não, mas bom, digamos então que eu fiz aquilo que eu falei. Eu fui lá pro meu home broker, né? E eu vi que ali para o DI futuro, né? O juro futuro para 2035, ele estava em 7%. Tá? Então eu estou rendendo ali IPCA mais 4 para 2035 e o juro futuro negociado na Bolsa está de 7%. Né? Daí aconteceu alguma coisa, alguma notícia positiva saiu e de 7% no dia seguinte, ele agora está sendo negociado a 6,5%. Poxa, legal. Então, quanto que alterou o preço do meu papel? Bom, aquilo que você disse. Eu pego o quanto teve de alteração na taxa, né? No caso foi meio, então ele estava a 7, foi para 6,5, vezes a duration do meu papel, que é 13 no caso. Né? Então,
7,5, aliás, 6,5, né? Então, se eu comprei ontem um papel, normalmente o valor de face de um título de dívida é de R$1.000, né? O pessoal sempre parte de R$1.000. Eu comprei lá a R$1.000 a unidade, no dia seguinte ele já vai ter variado 6,5%. Então, de R$1.000 ele já está R$1.065, né? Simplesmente por uma variação de 0,5 na taxa de juros futuro. Mas, obviamente, isso só vai vir quando tiver uma notícia muito boa, uma variação de uma casa grande. 0,5% sobre 7 é bastante, né? Normalmente não acontece de um dia para o outro. Mas aí fica já um exemplo. Querendo ou não, normalmente não acontece de um dia para outro, mas teve dias que aconteceram, né? Eu vi papéis com vencimento em 2050, por aí, lá no Joesley Day, no dia que o Joesley Batista colocou o Temer no pau, falou que ia ter um monte de coisa para falar. No dia seguinte, a taxa explodiu, foi lá para cima, né? E lembrando, a taxa futura e o preço do papel são inversamente proporcionais. Então, se a taxa sobe, o preço cai. Na noite anterior, tinha gente que estava ganhando 10% nos seus papéis com vencimento em 2050. No dia seguinte, no amanhecer do dia seguinte, eles estavam perdendo 12% naqueles papéis, ou seja, foi uma volatilidade de 22% em uma noite. Realmente, e assim, daí você me fala, bolsa você tem circuit breaker para parar uma dessas, né? E no circuit breaker, bateu corona aí, não caiu 22%. Obviamente que alguns papéis caíram, né? Mas não é esse o ponto. Não caiu 22%, mas a renda fixa caiu no Joesley Day, né? E a volatilidade é gigantesca. E esses 22% foram recuperados em 3 semanas. A taxa voltou super rápido. Porque daí viram que era só boato, que não deu em nada. Temer falou, não renuncio, babá. Não deu em nada. Então, os valores voltaram, os preços voltaram. Mas quem estava de olho, viu isso acontecer, falou, pô, tá aí a oportunidade. Vou sair comprando. Tinha liquidez lá no dia, comprou NTNB longa ou renda fixa pré-fixada longa, encheu a mão disso, fez um bom dinheiro aí, né? Abriu uma possibilidade de fazer um bom dinheiro. Óbvio que também é arriscado. Se o Joesley tivesse falado, tivesse tido alguma repercussão, o Temer de fato tivesse caído, esse cara ia comprar um papel com vencimento em 2050 e ia ser obrigado a carregar por mais algum tempo, né? Obviamente que o maior prazo que você vai ser obrigado a carregar são 40 anos, né? Hoje. Aliás, 30 anos. Hoje, né? Mas, obviamente, em algum momento você consegue achar uma janela para vender esse tipo de papel. Né? Uma pergunta. Oi, pode falar. Qual que é, indo nessa linha da volatilidade, então, pô, em alguns momentos você vai estar com ágio, né? Acho que a gente pode até falar assim, então você vai estar com um ganho ali de 10% e tudo mais, em alguns momentos você vai estar com um deságio ali, uma perda de 10%, também 12%. Indo nessa linha, tem algum momento que seja o melhor para entrar ou sair e tudo mais? O cliente ele tem que ficar acompanhando dia a dia o mercado ou como a renda variável? Ou, na opinião de vocês, não precisa ser dia a dia, mas vale olhar, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês? Qual que é o melhor caminho para trabalhar esse papel aí, a venda desse papel ou segurar esse papel? Anderson, depende muito, tá? Depende muito do objetivo do cliente. Depende muito do que ele quer. Se ele quer realmente pensar numa especulação, que é o que a gente está falando, a taxa ponta longa nela sobe, a gente entra e espera as coisas melhorarem para ela cair, aí sim é bom acompanhar sempre ali no home broker, ver como que está a taxa futura, porque ela muda também com uma velocidade muito grande. Uma tweetada, uma notícia que sai, ela já balança tanto para cima quanto para baixo. Então, se for um grau especulativo, aí sim tem que acompanhar. Agora, se no caso for uma carteira de renda, ou de repente o cliente ele quer levar até o vencimento, aí não tem muito o que ficar olhando a taxa de juros. Entendeu? Não tem muito o porquê ficar olhando, porque o objetivo é outro, é outra cabeça.
Entendeu? Entendi. Legal. Pedro? Fazer carteira de renda é sempre uma coisa tricky, né? É sempre uma coisa complicada, porque a gente é sempre dedo alegre, né? A gente sempre vê ali aquele ágio acontecendo, né? O valor do papel subindo, e daí você fica, não, eu tenho que priorizar essa taxa, isso é um papel de carrego, não é um papel para especulação, eu tenho que deixar esse papel. É difícil. Porque também muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes, por mais que você comprou um papel, por exemplo, tem gente que comprou, antes do impeachment da Dilma, papéis do Tesouro pagando IPCA mais 7. É, assim, uma taxa gigantesca. Hoje a taxa de juros à vista é 3%. Então ele tem IPCA mais uns 230 do CDI, basicamente. E a chance dele tomar default nisso daí, default é quando você tem a quebra do órgão, do devedor, né? A chance dele tomar default nisso daí é baixíssima, né? Então, só que esse papel hoje está valendo muito dinheiro, está valendo muito. Esse cara conseguiria um ótimo valor vendendo esse papel e simplesmente comprando um título diferente, ou sei lá, de repente vai para ações, né? Mas, de fato, ele tem que entender. O primeiro ponto é o cliente entender qual que é o destino daquele valor que ele tá colocando. Eu comprei papel para acompanhar a curva de juros ou eu comprei o papel para o carrego e receber a renda? Né? Porque, no fim das contas, a gente quer saber, digamos assim, a gente quer que o nosso cliente, no último dia de sua vida, tenha tido o maior valor possível em seu bolso e usufruído o melhor possível de suas capacidades produtivas. Né? Então, se isso significa manter o papel ou isso significa vender o papel, é uma questão de análise minuciosa a cada momento. Né? Mas aí, respondendo a sua pergunta, se o cliente tem interesse especulativo, ele faz muito bem em acompanhar a taxa. Mas ele não pode esquecer que as maiores volatilidades não são dadas de um dia para o outro. Né? Mais para frente a gente vai mostrar o gráfico, a gente vai mostrar que se você pegar desde o começo, desde a emissão da NTNB 2035 até hoje, o preço nunca esteve no mesmo lugar. Né? Quase nunca esteve no mesmo lugar. Ele sempre sobe. Né? Isso porque é um título de renda fixa, ele vai sempre acruando. Né? Então, você conseguir identificar, teoricamente, você tem que identificar o maior ponto daquele papel de renda fixa. Isso é muito difícil. Né? Então, é melhor ir deixando. Normalmente, o assessor ele tem mais ferramentas para conseguir fazer essa análise. Então, a gente sempre aconselha ao cliente ouvir o assessor, né? Entender com ele se realmente aquele é um momento que a taxa de juros já está num patamar interessante para vender e se aquele papel já não tem mais, né, para onde ir, digamos assim, ou se não, ou se mantém-se. Perfeito. Eu vou até puxar o gráfico aqui, então, já, o Anderson e o Pedro. É isso que eu ia falar. Você vai puxar o gráfico agora? Boa, deixa eu abrir aqui. Boa, legal. Enquanto você vai puxando, só fazer um comentário. Essa mecânica do juro, né, do juro futuro, é bom entender também que ela não funciona só no Tesouro Direto. Ela é válida para todo título de renda fixa. Né? Então, todo e qualquer título de renda fixa que tenha um mercado secundário, então debênture, CRI, CRA, LF, várias coisas, tudo isso segue essa mesma mecânica de juro futuro e por aí vai. Né? O único que não se inclui, os únicos títulos de renda fixa que não se incluem nessa categoria são os títulos de renda fixa cobertos pelo FGC. Tá? Isso acontece porque o próprio FGC ele fala que ele não garante os 250 mil, caso aquele papel tenha sido negociado a um valor de mercado e não ao valor de face dele. Porque imagina o seguinte, imagina que tem uma oscilação muito grande de juros, o valor dos papéis de renda fixa dos CDBs sobem astronomicamente e daí todos os bancos quebram. E daí ele tem que cobrir aquela galera. Ele não tem mais que cobrir o valor contratado inicialmente mais os juros. Ele tem que cobrir agora o valor de mercado. Ele não vai conseguir fazer isso, né? Ele não consegue gerar reserva para fazer isso. Então, ele impede que ocorra um mercado secundário de CDBs, LCIs, LCAs, LCs.
né? Então, LCI, CDB e tudo mais, não tem mercado secundário, não varia de acordo com taxa de juros. Eles têm apenas o valor de face mais o acúmulo de juros. Maravilha. Tá dando para ver aí já o... Tá perfeito. Perfeito? Maravilha. Olha aqui, o pessoal deve estar pensando, esse pessoal está enganando a gente, né? Isso aqui é ações. Não, não é ações. Isso aqui, ó, Tesouro IPCA com juros 2035. Qual que é a diferença desses dois gráficos? O de cima é taxa e o de baixo é preço. Então, tudo que a gente falou até aqui, a gente consegue visualizar nesse gráfico aqui. Qual foi a janela de tempo que eu peguei nesse gráfico? Dia 1º de janeiro de 2020, estava todo mundo feliz, tranquilo, o corona estava lá na China, isso daqui não vem para cá, entendeu? Vamos fechar Wuhan, tá todo mundo tranquilo, tá lá do outro lado. Só uma gripezinha. É só uma gripezinha. E do dia 13/5, agora, praticamente, agora. Você pode acompanhar que, ó, no dia 12 de fevereiro, taxa 3,22, perfeito. Tá dando para ver aí, né? Ou tá muito pequeno? Sim, não dá para ver. No dia 12/2, o que acontece? O preço, ó, a taxa tá 3,22. O preço do papel tá em 4.432. Ou seja, se eu tivesse um título, uma NTNB, eu venderia esse papel na marcação ao mercado a 4.432. Só que dia 12/3 veio o corona. Na verdade, ele já estava por aqui, só que foi, acho que foi, se não me engano, foi nesse dia que a OMC falou que foi pandemia. Explodiu bolsa, né, todo mundo só olhando o circuit breaker e ninguém viu a renda fixa correr solta. Olha aqui, ó. A taxa, ela deu um salto em um mês para 4,73. Aí você fala, pô, não parece muito. Olha a diferença no preço. Foi para 3.821. Isso é uma oscilação de aproximadamente, acho que uns 13% a 14%. Então, em um mês, você teve uma oscilação de 13% a 14% do título. Um mês não, né? Um mês não, coisa de 3 dias. Praticamente, é. Porque basicamente 3 dias. Sim, Perdeu quase R$1.000 aí, né? No preço do papel. Exatamente. Quase se eu sou 25%. Se eu sou cliente e vou levar até o vencimento, que é o que a gente estava falando, pouco me importa isso daqui. Para mim, pouco me importa. Agora, se eu, de repente... como é marcado a mercado, se eu ficar olhando todo dia, eu vou falar, meu Deus, eu perdi dinheiro. Não, você não perdeu dinheiro. Você perdeu preço. Você só perde dinheiro se você vender o título. É a mesma coisa do conceito de ações. Se você vender a ação, vender o fundo imobiliário, aí sim você está realizando o prejuízo. Se você realiza o prejuízo, você perde dinheiro. Agora, se eu tenho uma ação da Petrobras, uma ação, sei lá, estou mudando um pouco o foco, mas só para a gente ter a noção de preço e valor, enfim, o que eu perdi ali é preço. Todos os ativos numa crise perdem preço, mas nem todos perdem valor, né? Aqui, ó, agora um outro ponto que eu queria mostrar é esse gráfico aqui. Para ver, ó, aquela velha máxima do mercado que a gente fala, que desce de elevador e sobe de escada, é exatamente isso daqui, tá? O que acontece? Peguei aqui do 1/7 de 2016 ao 31/12 de 2019. Aí, o que eu preparei... O mesmo título, né, Tinani? Mesmo título. Papel. Mesmo papel. Taxa e preço. Olha o que acontece. Quer ver? Eu vou colocar aqui uma outra coisa que vai mostrar bem. Isso daqui é um gráfico da taxa de juros. Então, ela veio caindo. Automaticamente, aos poucos, você pode ver que o preço do papel ele veio subindo. Entendeu? Dá para perceber muito bem. Taxa cai, preço sobe. Só que o que acontece? Ele sobe numa velocidade menor, dependendo dos casos, né, do que uma queda com relação a uma crise. É difícil você ter a chamada euforia dentro das taxas de juros, né? Que normalmente a gente tem dentro das ações, onde as ações sobem 10%, 15% num dia. Né? Nas taxas de juros é um pouco mais difícil disso acontecer. Né? É mais fácil acontecer o que está ali. Você coloca o mouse ali, por favor, Tinani, ali no Joesley Day, lá embaixo. Foi ali em 2017, onde tem esse desfiladeiro aí. Parece um canyon.
né? É muito mais fácil de acontecer isso. Vê de quanto foi. Foi de R$3.200 um título público para R$2.900, né? Quase tão grande quanto agora a gente vê a queda do Corona, né? R$400 em cima de 3.000 e pouco. Ou seja, é considerável, né? Isso que foi só o susto. E daí vocês podem ver, pode tirar o mouse agora, por favor? E daí vocês podem ver que a recuperação foi ali ao longo de alguns meses, né? Até ele voltar a próximo dos 3.000 e pouco, né? Ali por volta do mês 9. Isso aconteceu em maio, né? Esse dia acho que ninguém vai esquecer. Quem já estava no mercado não vai esquecer. Foi tipo 11 de setembro, assim, né? Dadas as proporções. Ninguém vai esquecer onde estava. Foi ali em maio e depois, logo no mês 9, 4 meses depois, o papel voltou a seu preço, né? Então caiu em uma noite e demorou 4 meses para retornar, né? E quem comprou nessa noite que caiu, ou até na semana seguinte, se você vê nas próximas semanas, ainda estava ok, para depois quando voltou o preço, né? E agora, né? Óbvio que nada, não tem como dar certeza de nada, no mercado não existem certezas, até o passado é duvidoso. Hoje a gente acha interessante a aquisição desse tipo de título nesse momento, né? Tem muito dinheiro para ser feito aí. A gente vê ali no final, onde o Fábio já tinha expandido bastante, né? O papel chegou até R$4.500 e hoje está de volta ali próximo da casa dos R$4.200, R$4.300, né? Então, só se ele voltar aos 4.500, já tem R$300 por unidade que você vai fazer com facilidade, né? Então, querendo ou não, é um momento muito bom para se aproveitar. E esse gráfico também mostra aqui o que a gente tanto bate na tecla de tempo, prazo. Assim, o melhor aliado em investimentos, em investir, é ter prazo, é você ter paciência, né? Se você desesperar e vender, né, Pedro? Você está assumindo ali, você está vendendo na baixa. Tem até aquela pesquisa que a XP fez de 2 perfis de clientes, né? Do perfil do cliente que sempre que tem uma crise ele vende, depois ele entra de novo, e também o do que não vende e aumenta a posição. Adivinha quem foi que teve mais rentabilidade? Justamente. E só um complemento nisso, o Tinani, não só teve mais rentabilidade, mas quem saiu na depressão mesmo não recuperou, passou os anos e não recuperou, né? Em muitos dos casos. Só dar um exemplo prático. Petrobras nunca voltou a R$40. Então, tem preço que não volta. Uhum. Né? Então, realmente agora... Pode falar, desculpa. Perdão, Pedro, pode concluir. Não, é questão de ler o momento, né? Justamente. Você vai fazendo novos aportes, você mantém a cabeça fria, não pode desesperar, basicamente. Exatamente. Aperta o cinto, vai dar um passeio no parque, não olha para a conta, não abre. Agora não, né? Agora não pode dar passeio no parque. É verdade, agora não, pelo amor de Deus. Assiste o Netflix, alguma coisa. Assiste uma série. Mas, e importante ir conversando com o assessor para ele ir orientando e mostrando as oportunidades, né? Perfeito. Realmente, agora do Corona, nessa semana aqui, vou até voltar, tomar cuidado para não coisa aqui. Nessa semana aqui, foi uma semana que eu tive que carregar o celular umas 3 vezes no dia. De tanto ligação e mensagem que chegava, eu não parava de vibrar. Eu, calma, vamos ter calma, segura. E assim, foi bom. Agora tá começando, né? Os clientes ficaram mais tranquilos, então é sempre bom. Agora, um outro ponto que eu queria mostrar, que eu peguei aqui, saindo um pouco de título público e puxando o gancho que você falou dos títulos até de crédito privado, eu peguei aqui, Pedro, um título, na verdade não é um título, é um fundo de high grade, tá? Até a gente pode explicar o que é high grade e high yield. Quer explicar, Pedrão? Claro, basicamente os nomes, né, são, digamos assim... Já mata, né? High grade é de nota alta, por assim dizer, né? Então, high grade é de uma renda fixa pouco arriscada,
seria uma renda fixa da Petrobras, da Vale, né? Alguma coisa do gênero. Uma high yield, yield, tradução direta, é renda, né? Então, é uma renda fixa que rende muito, né? E se ela rende muito, significa que ela tem mais risco, né? Então, renda fixa você tem que escolher. Ou você quer dormir bem de noite, ou você quer ganhar muito dinheiro, né? Então, basicamente é o seguinte. E vale comentar, obviamente pelos conceitos que a gente já apresentou, se um título high yield significa que ele tem mais taxa do que um high grade, obviamente ele vai apresentar mais volatilidade, né? O Fábio explicou como a gente calcula a diferença no preço de um papel de renda fixa. Você calcula a variação da taxa vezes a duration do papel igual ao quanto o preço variou, né? Então, se ele tem mais taxa, ele tem mais chance de variar. Vale comentar, isso é uma coisa que a gente não explorou ainda, porque não tem tanto a ver com título público, mas a taxa, ela não é simplesmente dada pela taxa de juros futura, né? Pela Selic futura. Ela também é dada pelo nível de risco que a empresa ou governo, né, representa, né? Então, se eu tenho um papel da Petrobras, a taxa de risco que vai me ser oferecida vai ser muito pequena, porque o risco da Petrobras é muito pequeno. Então, ela não precisa ser competitiva frente, por exemplo, ao Tesouro para ser atrativa. Ela consegue captar muito com muita facilidade. Agora, por exemplo, se eu vou fazer uma debenture da padaria do seu Zé, aí a padaria do seu Zé, poxa, os números não são tão bons, não tem tanta liquidez, tem muita dívida e tudo isso, tudo mais. Ele vai me oferecer uma taxa de risco gorda, né? E aí sim, o noticiário é que vai fazer essa taxa de risco mexer para cima ou para baixo. Já não é uma taxa negociada em bolsa, né? Ela é um pouco mais não tão palpável assim, né? E daí agora esse fundo que o Tinani está mostrando, esse é um fundo que ele negocia só títulos do Tesouro e esse tipo de papel high grade, ou seja, debênture da Petrobras, por exemplo. Ô, Tinani, oi, pode falar. Tem como você dar um zoom nesse gráfico para aumentar um pouco? Eu acho que vai facilitar a visualização. Melhorou? Isso. Melhorou, pronto. Maravilha. Ó, isso daqui, basicamente, é pânico. Isso aqui é pânico. Por quê? Porque são empresas que o Pedro falou, high grade. Ou seja, são empresas que são geradoras de caixa, são líderes de mercado em cada setor, são empresas que têm muito tempo de mercado, são empresas robustas. Quando a crise bateu no ápice, né, que foi aquele desespero, todo mundo começou a vender, nem olhava, simplesmente vamos vender, a curva de juros que a gente fala, ela abriu, que a gente fala, né, ela esticou, justamente. Taxa sobe, preço cai. Foi exatamente o que aconteceu. Olha só essa queda aqui. Isso aqui não justifica. Por quê? Porque o que foi perdido aqui? Foi preço, não foi valor. Então, o que está acontecendo? Agora, institucional, bancos, clientes, clientes profissionais, o Pedro até pode falar, eles estão enchendo a mão de títulos high grade. Por quê? Porque eles viram que não, sabe, que foi um pânico ali. Né, Pedro? Você quer falar? Acho que é isso. Não tem muito o que falar, né? Por exemplo, fundo de pensão que tem meta atuarial, ou seja, ele tem que obrigatoriamente entregar uma certa rentabilidade, está rindo à toa. Fundo de pensão migrou para a bolsa super pesado nos últimos meses, nos últimos 2 anos aqui no Brasil, né? E agora está vendo uma oportunidade excelente para comprar um monte de renda fixa a preço de banana, né? Então, direto as mesas de renda fixa, nossa, estão com uma liquidez gigantesca. Eu tive alguns clientes que me ligaram porque falaram, pô, Fábio, renda fixa, olha o que está caindo. Eu virei e falei, aí eu expliquei do conceito e falei, se você tiver, coloca mais. Porque não é hora de resgatar. Isso aí é bom. Assim, querendo ou não, para quem consegue aportar mais, isso é maravilhoso, justamente por causa disso. Porque o preço ficou totalmente descasado. Então, o que acontece? Exato. Abre-se uma oportunidade muito grande. Então, eu não tirei
ninguém, assim, falando da minha carteira, eu não tirei absolutamente ninguém de crédito privado. Eu aumentei posição. O que eu fazia de repente, um high yield, eu tirava, eu falava, ok, até aí eu tomei um pouco mais de cuidado. Agora, fundo high grade, eu mantive e aumentei posição. Isso eu tô falando esse momento, tá? é um momento de ler balanço de novo, né? Ver, opa, quem que vai quebrar, quem que vai ficar vivo, né? Quem que tá nadando pelado, o famoso quem que tá nadando pelado. Isso daqui é momento de comprar iPhone a preço de Xiaomi, né? Então realmente quem tem liquidez é para aproveitar. E deixa eu até te pedir um favor, Fábio. Volta no segundo gráfico, no TD direto, gráfico segundo. Esse aqui? O outro. Esse aqui, Pedrão? Isso. Eu só queria dar uma ilustrada melhor por que acontece essa questão de taxa sobe, preço cai, né? Imagina que quando você tem um título de dívida, ou pensa no que eu falei no começo, né? Você faz o financiamento com o banco. Quando você faz o financiamento com o banco, você já sabe quanto você vai pagar no final. Você já sabe o total. Eu comprei uma casa de 100 mil reais, eu financiei os 100 mil e eu vou pagar, sei lá, mais 50 mil reais em taxas e juros, né? Então eu sei que no final eu vou pagar 150 mil reais. Para um título público ou qualquer outro título de renda fixa, isso também vale, essa regra também vale. Então imagine que o gráfico, a todo momento, né, do montante pago, digamos assim, ele vai ter o seu ponto final. É como se eu amarrasse uma corda na parede e depois a corda ela ficasse livre, eu ficasse balançando ela oscila, mas o final é sempre o mesmo. Então esse gráfico de preço, que é o gráfico de baixo, ele está arrumando para um ponto único. O ponto ele já está definido. Essa flutuação ocorre por causa da taxa sendo negociada. Por quê? Se o ponto ele é único, né? Se o ponto final ele é único, então eu sei o montante a ser pago. Só que se a taxa está sendo negociada diariamente, né? Obviamente porque eu não vou conseguir vender um título, sendo que a Selic hoje é 3%, eu não vou conseguir vender um título a 1%, por exemplo. Ninguém vai comprar esse título. Digamos que algum dia esse título foi 1 e hoje é 3. A taxa todo dia ela é atualizada para esse título ser vendável, né? Ser comerciável. Então, se eu aumento a taxa, teoricamente aquele ponto final ele deveria subir, concorda? Porque eu aumentei a taxa. Então eu aumentei o valor do fluxo de pagamento. Só que isso não pode ocorrer. Para isso não ocorrer, o preço daquele papel é deduzido no mesmo montante ao qual a taxa é aumentada. Qual montante? A variação da taxa vezes a duration. Porque basicamente, né, a taxa que eu tenho ela é anualizada. Se eu estou falando que ela é 6%, aqui no gráfico, por exemplo, ali hoje a gente vê que é por volta ali de 4%. Né? Então é IPCA mais 4. Se ele é IPCA mais 4, ele é IPCA mais 4 por ano. Então eu vou, e daí amanhã, digamos que seja IPCA mais 5. Se é IPCA mais 5, eu não vou diminuir só em 1%, né, o preço. Eu vou diminuir 1% por ano. Então é 1% por duration. Por isso que é a variação da taxa vezes a duration que dá a variação do preço. É simplesmente esse conceito. Imagina que o ponto final do valor do papel está fixo. Então, variação da taxa tem que resultar numa variação do preço. Basicamente é isso. Exatamente. E só trazendo mais uma para ver como que a taxa, o preço, são vários fatores que influenciam. Eu estava vendo agora, não sei se todos estão acompanhando, que o Congresso, né, autorizou o Banco Central, deu mais poderes para o Banco Central. Por que isso está acontecendo? Tá? É uma coisa que eu gostaria de falar para clientes, de repente, que estão assistindo, ou que vão assistir, e possuem esse título na carteira e está preocupado. Tá? Logicamente, que não tem como a gente afirmar nada. Mas o que está se desenhando é o seguinte, que os bancos, na verdade, o Banco Central hoje, como eu vi numa live do Paulo Guedes, não sei se você assistiu também, Pedrão, que eu dei muita risada, ele falando que hoje o Banco Central está no cercadinho dos bancos. Então, o que ele faz? Ele está ali
dentro do chiqueirinho e os bancos estão em volta. Então, o que ele faz? Quando ele vai querer intervir, ele só intervém dentro dos bancos. Então, ou ele faz recompra, ou ele vende, enfim. E aí, né, o que acontece? Ele fica engessado. Agora, mudou. Agora ele vai funcionar como se fosse o Federal Reserve lá dos Estados Unidos. Tiraram o Banco Central do cercadinho. Eu achei essa analogia do Paulo Guedes maravilhosa. Ele é ótimo. E aí agora ele trouxe realmente um jogador de peso para isso. E por que foi feito isso? Porque como você faz transmissão de valor também para a economia, não só com taxa de juros, mas também com relação com câmbio, enfim. Qual que é a grande sacada do Banco Central agora? É fazer o famoso quantitative easing. Não sei se vocês já viram falar. Quantitative easing, né? Isso. Que é liberar o Banco Central para comprar títulos tanto privados quanto dele mesmo, no secundário. Ou seja, muito provavelmente essa taxa futura tende a cair. Não sei se você tem a mesma opinião que eu, Pedro. Sim, ele vai agir para tentar controlar, justamente para as Exatamente. coisas não saírem de mão. Né? Exatamente. E assim, para a economia, o que vale é o juro futuro. O juro do à vista não importa, porque se você é uma empresa e você quer fazer algum investimento, você vai fazer investimento de 10, 15, 20 anos. Então, o que importa para você é a projeção da taxa de juros futura. Então, se aquela taxa está muito alta, automaticamente, isso você vai fazer, não vou fazer o investimento agora. E aí, o que acontece? Você não consegue fazer investimentos de infraestrutura, você não consegue realmente fazer a economia ali girar. Então, o que o Banco Central está autorizado a fazer agora é justamente vender título curto e comprar título longo, que é justamente isso. Então, ele vende no curto e compra no longo. Porque se a taxa sobe, o preço cai, consequentemente, se o preço sobe, minha taxa cai. Então, ele comprando, automaticamente, ele vai elevar o preço. Elevando o preço, cai a taxa. Então, enfim, é só para elucidar que eu achei bem bacana essa atitude do BC sair do cercadinho. Muito bom. É bom a gente ter esse BC mais atuante, mais protetivo do, digamos assim, intervir no que cabe a ele intervir, digamos assim, né? Não simplesmente fazer o que nem governos anteriores faziam, que era salvar amigo do rei, né? É justamente você criar um playing field, né? É você criar um ambiente onde a concorrência faça sentido, né? Onde você possa ter os atores atuando com maior liberdade, né? E por mais que muita gente fale, porra, intervenção de governo, querendo ou não, é positivo quando o governo intervém na estrutura, ou seja, na regra do jogo, né? Porque ele auxilia que as empresas consigam ter mais igualdade na hora de trabalhar, e a gente não tem o caso que o Brasil sofre há centenas de anos, que é o monopólio, basicamente, né? O próprio Breda, que já fez algumas lives com a gente, sempre fala que a Bolsa no Brasil é monopolista, né? Você tem pouquíssimas empresas em alguns setores, né? Você tem 4, 5 empresas em pouquíssimos setores, os caras sentam na mesma mesa, acorda todo mundo o preço e fica tudo muito bom para eles, né? Por quê? Porque o governo não diminui as barreiras de entrada para novos atores, né? E também a gente sempre teve, né? Brasil sempre foi um caos. Taxa de juros sempre foi um caos, inflação sempre foi um caos, câmbio sempre foi um caos. Agora, a única coisa que a gente vai ter de caos vai ser câmbio, e essa é a única saudável de ser caos mesmo, né? Por mais que o banco, o Banco Central, ele ainda vai dar uma reguladinha, vai dar uma intervençãozinha aqui e ali, tem que segurar, né? Querendo ou não, ele tem que diminuir a volatilidade para também não ferir tanto os empresários. É saudável você ter o câmbio liberado. A gente lembra muito bem como que foi depois que a Dilma liberou o preço do petróleo lá em 2014, né? Na situação que isso gerou. A Bolsa chegou a 38 mil pontos. Caiu que não parecia que tinha fim, né? Então a gente entende.
quanto mais coisas o governo liberar e manter algumas sob certo nível de controle, né, uma certa volatilidade de controle, é interessante, querendo ou não. Exatamente. Gente, o papo está muito bom. Eu sei que tem papo para a gente ficar aqui até umas 7, 8, 9 horas da noite. E seria se você muito disser bom. que a gente vai, eu abro o vinho. Não seria nada mal. Mas como a gente está com uma turma aqui assistindo, né? É importante a gente cumprir o nosso horário, tá? Então agora são 6h07. Queria pedir, poxa, para vocês fazerem as considerações finais e assim a gente poder, enfim, colocar o ponto final aí nesse assunto, por favor. Quer começar? Oi? Fica à vontade. Cada vez, hein? Não, eu queria agradecer né, a oportunidade de falar, mostrar um pouco da renda fixa, né? Que o pessoal acha que a renda fixa ok, enfim, dá para ganhar bastante com relação à renda fixa, também dá para perder bastante também, a volatilidade é bem, então dá para brincar legal, e então eu gostaria de agradecer bastante a oportunidade. Sim. Show de bola. Acho que sempre aberta. Exato. Eu acho que desde sempre uma grande especialidade do escritório foi trabalhar com o mercado secundário de renda fixa, né? É uma coisa que a gente faz ativamente já tem bastante tempo e acredito que a gente sempre pôde beneficiar nossos clientes através disso, né? E é um mercado, querendo ou não, muito pouco explorado pela pessoa física, né? É um mercado extremamente dominado por bancos e grandes corretoras. Não que isso seja um problema por si só, mas isso denota que existe aí bastante lugar para se aproveitar, né? Não é só o que a gente vê direto no jornal, a gente tem que olhar, estudar. Se você for ver, tem muito terreno aí ainda para se desbravar, né? E eu espero que a gente possa cobrir mais conteúdo futuramente sobre coisas interessantes como essa, né? Que a gente pode utilizar, que o mercado ele é muito rico em ferramentas, né? E o nosso mercado, o mercado brasileiro, ele está crescendo consideravelmente, está crescendo não só em quantidade, não só em número de investidores, mas também em complexidade, né? E quanto mais ele cresce em complexidade, mais a gente tem chance de explorar de forma positiva, né? A critério de informação, de comparação, nos Estados Unidos você tem renda fixa que ela tem derivativos ligados a ela, né? Você tem renda fixa negociada em bolsa, você pode operar vendido em renda fixa. Nossa, é um outro mundo, é uma coisa maravilhosa. Eu fico aqui só no sonho e só com o dedinho louco para poder operar esse tipo de coisa, né? Mas assim, fiquem atentos à renda fixa que pode parecer que é loucura, né? Falar, porra, agora que a taxa de juros caiu, que a renda fixa vai explodir? A renda fixa vai explodir, meu amigo. Porque justamente porque a taxa de juros caiu é que todo mundo vai querer tomar dívida. Todo mundo vai querer tomar dívida. Então, todo mundo vai precisar de dinheiro, todo mundo vai emprestar dinheiro. Então, renda fixa vai explodir. E aí que as oportunidades aparecem, né? Só puxando o gancho, você falou da renda fixa nos Estados Unidos. Eu tenho um cliente que ele tem a conta comigo aqui e também tem conta lá. E aí a gente faz chamada de vídeo e aí toda vez que ele vai fazer compra de um título de renda fixa lá, ele me chama. Cara, aí ele compartilha a tela dele e eu fico acompanhando. Cara, é muito legal e muito diferente. Só chorando, né? Você fica só chorando, falando, ai meu Deus, eu quero uma plataforma para operar isso. Na expectativa, né? Não, teve um dia que eu olhei ele comprando lá e falei, meu, o que é isso? Isso não existe aqui. Aí ele dava risada lá. Cara, é muito legal. Como assim? Debenture com call? Debenture com put? Que? Comprou acho que foi da Coca-Cola. Foi da Coca-Cola, meu. Com call. Eu falei, cara, que loucura é essa, meu? Olha, que legal. É muito legal. É muito legal. E muito evoluído. Aqui a gente é um bebê ainda, tá? Nem nasceu ainda. Aguarde a nossa live de 2025 falando... Não, tô brincando. Das novas rendas fixas. Isso, exato. Brincadeira, gente. Olha, queria agradecer aqui a participação de vocês, mas é um bate-papo cheio de informação de qualidade para você, cliente, tá bom? Então,
qualquer dúvida, qualquer sugestão, converse com o seu assessor. As portas estão mais do que abertas sempre, tá? Não fique com, volto a falar, com nenhuma minhoca na cabeça, não fique com nenhuma dúvida. A gente está aqui para isso, para informar você, cliente, e garantir que você invista da forma mais tranquila possível, tá bom? Então, queria agradecer o Tinani, o Pedro, por mais essa discussão, e voltamos com live na semana que vem, tá bom? Espero vocês aqui de novo. Obrigado e um abraço aí para todos. Valeu, pessoal. Gente. Muito abraço. obrigado. Tudo de bom. Valeu.